Olá, meus amados, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. A palavra hoje está na segunda carta que o nosso apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, escreveu a Coríntios, a igreja em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 3 para não ficar muito extensa. Tá? Porque eu quero pegar um ponto focar um ponto bem aqui principal aqui desse pedaço que eu acho que vai edificar bastante a fé de vocês e vocês vão entender aqui por que Paulo entra nesse mérito aqui na igreja de Coríntios, tá? Então eu vou ler o 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, mas os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você veja que Paulo já fala aqui, olha. Mas se o evangelho está encoberto, as pessoas não conseguem ver, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quem que é o Deus desse século? A palavra fala que o Deus desse século é Satanás. Então, quem que cega as pessoas? É Satanás. O Satanás cega as pessoas e não consegue ver. Põe um monte de escama na vida da pessoa e a pessoa não consegue ver o evangelho, não consegue ver a luz do evangelho resplandecer, porque está cegada pelo Deus desse século. O mundo tá levando as pessoas e as pessoas ficam literalmente cegas. Até pessoas que conhecem o evangelho, que conhecem a palavra, às vezes cega, renuncia, não quer saber mais de Cristo, não quer saber da fé, não quer saber numa vida melhor, numa vida cheia de graça, numa vida que há por vir, e ficam cegos e se perdem nesse mundo. Aí eu continuo aqui. A qual é Cristo, a qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como nosso Senhor e a nós mesmos como nossos servos, por amor a Cristo. Porque nós pregamos o ID, nós pregamos o ID por amor a Cristo, porque nós também seguimos perseguições quando pregamos o Evangelho. E às vezes as perseguições, ela vem dentro da nossa própria família, da nossa própria comunidade que a gente vive. Eu enfrentei também perseguição dentro da minha família, enfrento até hoje, porque tem pessoas da minha família que frequentam outra fé e eu não tenho liberdade para falar às vezes da fé que eu professo e eu não quero arrumar confusão. Então, às vezes a gente guarda, porque a palavra fala que às vezes a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração e às vezes acontece isso, mas a gente que não pode deixar o Satanás cegar a visão da gente para as coisas espirituais, para o Evangelho. Amém? A gente tem que continuar firme aí, pregando o Evangelho. Depois Paulo continua aqui. Eu vou aqui ler o 6 da parte B. Das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, porque o crente tem que resplandecer a glória de Deus. Nós precisamos resplandecer o Evangelho. Se a gente está no mundo e a gente não faz diferença, a gente também é mundo. As pessoas têm que olhar para a gente e ver na gente o brilho de Jesus Cristo na nossa vida. As pessoas têm que olhar para a gente e ver, vocês são pessoas diferentes, vocês são calmas, você traz paz para mim, você traz tranquilidade para mim. O seu conselho são conselhos justos, são conselho de paz, não são conselhos de guerra, não são aquele conselho, vai lá, faz isso mesmo, arrebenta mesmo, destrói tudo. Isso é carne. Mesmo a gente sabendo que a pessoa às vezes fica, nossa, que vontade de fazer algo, o nosso conselho não pode ser esse. O nosso conselho é, vai lá, conversa com a pessoa, tenta apaziguar a situação, coloca um pano limpo em cima disso e faz as pazes. A gente sempre tem que estar tentando conciliar os casos, conciliar as coisas, porque Cristo pede isso, para que a gente possa resplandecer a luz dele, a gente tem que ser imitador dele, porque Paulo era imitador de Cristo, é tanto que Paulo fala, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo, então a gente tem que estar imitando a conduta dele não era de guerra, não era de contenda, era de paz, era de ensinamento, era o ir de pregar o evangelho, então a gente tem que se inspirar nisso. Depois vem aqui embaixo, o poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder seja de Deus, e não de nós.
Então, olha só que coisa linda essa revelação aqui, ó. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque você veja que a igreja de Corinto tinha vários dons, né? E Deus coloca dons na nossa vida. Tem gente que tem dom de profecia, dom de cura, dom de revelação, sonhos, dom de visão, dom do Espírito Santo mesmo. Deus coloca o Espírito Santo na vida da gente e coloca muito dom. Só que a gente tem que entender que todos esses dons que Deus coloca na vida da gente estão em vasos de barro, porque nós somos barro, nós viemos do barro. Lembra lá em Gênesis? Deus fez a gente do barro, nós somos barros, nós carregamos tesouros e esses tesouros estão em vasos de barro. E Deus permitiu que esses tesouros ficassem em vasos de barro para que nós possamos ser completamente dependentes de Deus. Entendeu? Por que vaso de barro? Porque o vaso de barro quebra, o vaso de barro trinca, o vaso de barro lasca, o vaso de barro às vezes tem que descer para a mão do oleiro e ser refeito. Por quê? Deus mostra aí que nós não somos nada. Embora nós carregamos esses tesouros, a gente tem que entender que nós somos fracos, nós somos barros. Nós podemos lascar, podemos trincar, podemos quebrar e perder tudo que Deus colocou dentro desse vaso. Que dentro desse vaso tem pedras preciosas, tem o Espírito Santo, tem vários dons que a gente carrega, que Deus abençoa a gente com esses dons, porque abençoou a igreja de Corinto com vários dons. Não faltou nenhum dom na igreja de Corinto, nenhum dons. Todos eles foram entregues à igreja de Corinto, só que eles tinham que entender que eles eram barro, igual a gente, nós somos de barro, a gente quebra, a gente tem que respeitar isso. Por quê? Porque a nossa carne é barra, a nossa carne é fraca. Gente, se Jesus falou que a nossa carne é fraca, Jesus falou a carne é fraca, quem somos nós para falar que isso não é verdade? A nossa carne é fraca e nós estamos no mundo que está doido para tragar a gente. Então a gente tem que entender que quanto mais a gente entende que nós somos barros, que a nossa carne é fraca, mais dependentes nós somos de Deus, mais nós vamos buscar a Deus em nossas vidas. Por quê? Porque a gente é fraco. Então a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai pedir revestimento do Espírito Santo, porque a gente está numa posição de fraqueza diante do mundo, embora dentro da gente nós estamos carregando dons preciosos e por respeito a esses dons a gente não quer perder. E para a gente não perder, a gente tem que ser dependente de Deus. Entende aí, irmãos? O que aconteceu na igreja, o que acontece com a vida da gente? Nós carregamos tudo isso, mas a gente tem que respeitar a nossa carne e na condição de ser vaso de barro. Quando a gente entende isso, a gente se coloca superior um pouquinho, porque a gente não pode todas as coisas, porque somos limitados. Nós podemos perder esses dons a qualquer momento, desde que a gente não entenda isso. E a gente passar a acreditar que nós somos mais fortes, e nós não somos. Nós somos fracos, nós somos barro, e a gente pode quebrar a qualquer hora. Amém? E aqui embaixo nós temos aqui, o poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque Deus resplandeça, não nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós podemos passar por tribulação, irmãos, mas a angústia não vem de Deus. A angústia não vem de Deus. Se você está angustiado, vocês oram. Peça oração e orem, porque a angústia é algo que não vem de Deus, porque a angústia machuca o psíquico, machuca o espírito e reflete na carne. A pessoa angustiada, ela automaticamente ela é curvada, ela se curva porque é angústia. A angústia pesa no coração da gente. A angústia não é de Deus. Está angustiado, ora, jejua, pede oração para sair isso de vocês, porque a tribulação a gente aceita, mas a angústia, a palavra fala que não é para a gente aceitar, não. A angústia não é de Deus. Perplexos. Eu ando perplexo esses últimos dias, gente, porque olha, a gente estava aí, ó, no Afeganistão, o Talibã foi lá invadir o Afeganistão. A gente estava com a pandemia, depois vem aí o Afeganistão, o problema do Afeganistão, lá que o Talibã lá invadiu o Afeganistão. Agora parece que não está falando muita coisa, mas lá não está calmo não, mas não está falando muita coisa porque agora tem a Rússia
que invadiu a Ucrânia. A gente fica perplexo com essas coisas que estão acontecendo, porque a gente ouve notícias de lá, de russos invadindo a Ucrânia, de pegar crianças e estuprando as crianças na frente dos pais, depois matando. Tem muita coisa que está encoberta, e quando levantar os lençóis, levantar os cobertores, nós vamos ficar sabendo de coisas horrorosas que aconteceram lá. É porque ainda está encoberto. Eu estou perplexa com o quê? Com a atitude do homem. E eu acredito que essa questão de estarmos perplexos é uma coisa que está aí na humanidade toda. Nós estamos perplexos. Eu estou perplexa com o que está acontecendo. Porém, eu não estou desanimada. Porque o desânimo também não vem de Deus. Porque se você desanima, você não vai atender o ID. E de pregar o evangelho. Quem está desanimado não consegue fazer isso. Então, o desânimo não é de Deus. Você pode estar perplexo, mas isso não vai te impedir de levar a palavra, de levar o evangelho, de levar uma palavra para o seu irmão que está precisando de atender o ID. Perseguidos, porém não desanimados. Nós sofremos perseguições na sociedade, nós sofremos perseguições às vezes dentro da nossa casa, dentro da faculdade, dentro do colégio onde a gente está fazendo. Às vezes a gente não deixa a gente nem falar de Cristo, principalmente na idade aí da juventude. Às vezes a pessoa até esconde que é evangélico, porque é perseguição, a pessoa tira sarro, fica perseguida. A gente não quer também passar por isso, né? Mas a gente tem que ter coragem para passar por isso. Por quê? Porque a gente não pode se abater. A palavra fala aqui, ó, perseguidos, porém não desanimados, porque o Cristo está junto de nós para estar amparando a gente. A gente não pode ficar desamparado, porque Cristo ampara a gente nessas horas. Eu estou em Cristo, Cristo está me amparando, eu vou continuar. Abatidos, porém não destruídos. Nós podemos sentir esse abatimento na vida da gente. É comum a gente ficar abatido, porque às vezes vem umas coisas tão difíceis. Gente, olha, amados, eu vou até fazer um asterisco aqui. Eu ouço cada história de irmãs da minha igreja, irmãs que eu conheço de outras igrejas que conversam comigo, que mandam mensagem comigo pelo WhatsApp. Elas contam umas histórias que aconteceram com elas, que às vezes elas estão passando. Eu penso, meu Deus, como é que aguenta? Como é que pode passar por isso? E as pessoas falam assim, Deus está comigo, Deus está me ajudando, Deus está levantando, Jesus me ama, eu tenho a salvação. Eu acho isso maravilhoso, porque por mais que elas estejam passando por isso, elas não estão destruídas. Deus está com elas e Deus está comigo, Deus está com você. Está abatido? Lembra que Deus está com você, Jesus está com você, porque Jesus renova nossas forças diariamente. Jesus está renovando as nossas forças, Ele está aí. A palavra fala que vou estar renovando a força de vocês, eu vou estar dando força de vocês. Vocês são vasos de barro. Eu conheço a sua fragilidade, eu conheço as coisas que eu coloquei dentro de vocês, os dons que eu coloquei dentro de vocês. Eu dei para vocês fragilidade, para vocês serem dependentes de mim, ser dependente da minha palavra, ser dependente do meu ensinamento, ser dependente do evangelho, ser dependente da minha salvação, que eu conquistei lá na cruz. E vocês vão ser dependentes de mim, porque vocês são barro. E vaso de barro, acontece tudo isso que a gente pode quebrar, e isso nos torna dependentes de Cristo. E Cristo fala aqui, vocês não estão destruídos, vocês podem sofrer perseguição, mas eu não estou desamparado, e não está mesmo, porque quem separa de Cristo somos nós, e a gente tem consciência disso, tá? A gente fala assim, eu me afastei da igreja, a gente nunca fala que Cristo se afastou da gente, porque a gente sabe que o falho na história não é Cristo, o falho na história é a gente que afasta, a gente que sai da igreja e se afasta dos caminhos de Cristo. Retorne ao caminho de Cristo, porque o Cristo não desampara ninguém. Eu conheço o Senhor Salvador Jesus Cristo que fala que não, Ele não desampara ninguém. Nós estamos em Cristo Jesus e temos que entender isso e somos amparados por Ele, porque Ele nos dá força para a gente continuar o nosso ID e continuar a nossa missão aqui nessa terra, até que Ele venha. Amém, meus amados? Que essa palavra venha de encontro ao coração de vocês, que vocês estejam aí se alimentando da palavra, se alimentando da Bíblia. A Bíblia tem muitos ensinos para a gente e a gente tem que estar aqui focado na Bíblia, focado em suas lições, focado nas lições que Cristo deixou para a gente, na ética cristã, porque Jesus foi um homem extremamente ético e a gente tem que estar ali seguindo essa ética. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp, 19 9711 89347.
Ativem o sininho aí, ativa seus sinos para vocês receberem as notificações. Compartilhe esse vídeo para quem vocês puderem compartilhar. Vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na minha vida, não vai te custar nada, amém? Me sigam também no Instagram, @rod.lucimeire, @rodrodrigues.lucimeire e meu Facebook também, Lucimeire Rodrigues. Deus abençoe a vida de vocês, estejam aí com Deus, tenham uma boa semana. Saindo daqui, corre lá no YouTube, que já vai estar indo para o YouTube, não se esqueçam disso. Deus abençoe, eu agradeço também ao meu patrocinador, agradeço a Rádio Louvo FM que está aqui conosco e Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Estamos nos sábados que vem postando um novo vídeo e Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Boa semana, bom fim de semana e Deus esteja na casa de vocês, acampando seus anjos em volta da casa de vocês, protegendo toda a vida de vocês e toda a família. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.